Hoje nós vamos falar sobre dois irmãos que começaram juntos, mas foram separados por escolhas, enganos e feridas. Dois homens marcados por uma história que parecia impossível de ser restaurada, mas que nos ensinam que quando Deus cura o passado, Ele abre caminho para o novo futuro. Essa é a história de Esaú e Jacó, o reencontro que cura o passado. Fique comigo até o final e vamos refletir juntos nessa linda mensagem. Desde o ventre, Jacó e Esaú já lutavam. A Bíblia diz que Rebeca, mãe deles, sentia os dois brigando dentro dela. E o Senhor lhe disse: "Duas nações estão no teu ventre, e o mais velho servirá o mais novo." Quando nasceram, Esaú veio primeiro, forte, caçador, impulsivo. Jacó veio logo depois, segurando o calcanhar do irmão, símbolo de quem queria alcançar, conquistar e vencer. E a disputa entre eles só aumentou com o tempo. Esaú era amado pelo pai, Isaque. Jacó, o preferido da mãe, Rebeca. Um lar dividido, um ambiente de comparação, favoritismo e dor, como tantos lares ainda hoje. Um dia, Esaú chegou cansado da caça e Jacó o convenceu a vender o direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Mais tarde, com a ajuda da mãe, Jacó enganou o pai e recebeu a bênção que era de Esaú. Esaú ficou tomado de ódio, jurou matar o irmão. E Jacó fugiu, carregando culpa, medo e distância. Dois irmãos separados, um ferido pela traição, outro exilado pelo remorso. Quantas famílias também vivem assim, separadas por palavras ditas no calor do momento, por enganos, por orgulho, por falta de perdão. Jacó fugiu, mas o passado ficou dentro dele. Anos se passaram. Ele prosperou, casou, teve filhos, construiu rebanhos e terras, mas nenhuma riqueza curou o coração que carregava aquela culpa. Deus sabia que antes de levar Jacó à sua promessa, precisava curar o que ficou para trás. E chega um momento em que Jacó precisa voltar à sua terra, voltar ao irmão que ele enganou, voltar ao passado que ele tentou esquecer. E a Bíblia diz que no caminho Jacó lutou com um anjo e saiu ferido, mancando. Mas ali, naquela madrugada, ele também foi transformado. De enganador, passou a se chamar Israel, aquele que luta com Deus e prevalece. Porque antes de reconciliar com o irmão, Jacó precisava se reconciliar com o próprio Deus. E assim é com a gente também. Antes de restaurar relacionamentos, Deus precisa restaurar o nosso interior. E então, chega o dia do reencontro. Jacó está nervoso. Ele organiza tudo, manda presentes, camelos, servos, rebanhos, tentando apaziguar Esaú. Mas nada disso tranquiliza. Até que à distância ele vê o irmão vindo com 400 homens. Imagina o medo, o arrependimento, o peso daqueles anos. Jacó se aproxima, se curva 7 vezes em sinal de humildade. Ele se rende, está pronto para pedir perdão. Mas, de repente, Esaú corre em sua direção, não com espada, mas com abraços. Ele o abraça, chora com ele e o beija. E a Bíblia diz: "E choraram ambos." Aquele choro curou o que palavras nunca conseguiriam. Foi o choro da libertação, do perdão, da cura de anos de rancor. Ali, naquele abraço, Deus mostrou que nenhum passado é forte o bastante para impedir a restauração quando há perdão. Dois homens
que carregavam feridas, agora se tornaram irmãos outra vez. Aquele campo, antes símbolo do medo, se tornou altar de reconciliação. E vamos refletir em 6 lições profundas que essa história nos ensina. A primeira, o perdão começa em Deus. Jacó só pode perdoar e ser perdoado depois que foi transformado no encontro com o anjo. Você não pode curar o outro se ainda não permitiu que Deus cure você. Segundo, feridas familiares só são curadas com humildade. Jacó se curvou 7 vezes. O orgulho cedeu lugar ao arrependimento. A restauração nasce quando alguém decide se humilhar primeiro. Terceiro, quem foge do passado nunca encontra paz. Jacó prosperou, mas vivia inquieto. A verdadeira bênção não está em ter, mas estar em paz. Quarto, o reencontro é o milagre do perdão. Esaú poderia ter se vingado, mas escolheu amar. Quando perdoamos, o inimigo perde poder sobre nós. Quinto, o perdão não muda o que aconteceu, mas transforma o que virá. O passado de Jacó não foi apagado, mas agora ele podia caminhar de forma mais leve. E sexto, famílias curadas geram gerações restauradas. A reconciliação de Esaú e Jacó preparou o caminho para a nação de Israel. O que você cura hoje na sua família muda o destino dos seus filhos amanhã. E talvez hoje você precise viver o seu próprio reencontro. Pode ser com alguém da sua casa, com alguém do passado ou até com você mesmo. Deus está te chamando para dar o primeiro passo, porque só o perdão pode curar o que o tempo não conseguiu apagar. E lembre-se, o perdão não é esquecer o que foi feito, é escolher curar o que ainda dói. Deus quer transformar o seu reencontro em um novo começo. Dá uma chance, dá uma oportunidade e Ele irá trabalhar em seu coração. Espero que tenha gostado da mensagem. Se gostou, curta, compartilhe com um amigo. Até a próxima!